Domingo agora foi a Páscoa, né? E eu acho que a gente ainda está nesse tema ainda de crucificação, ressurreição de Cristo. É algo que a gente sempre precisa lembrar. E enquanto eu estava meditando, falando, Senhor, o que o Senhor quer aqui, né? A gente fale hoje, qual o devocional de hoje? E o Senhor ministrou muito sobre João 19, que fala sobre a crucificação de Jesus. E a gente vai conversar um pouco, vai ser um momento também de estudo, um devocional. Então, se você puder anotar aí, vai ser muito bom. E também, assim que você anotar, tire uma foto aí, nos marque nas redes sociais, @elas no secreto, para a gente poder compartilhar também o que a gente meditou. Vai ser muito bom, amém? Antes da gente orar, abra sua Bíblia aí em João 19. A gente vai conversar um pouquinho aí sobre o que Jesus fez por nós e como tem um significado importante, né? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por todas as coisas. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é um Deus tão bom, tão misericordioso, tão fiel. Recebe, Senhor, a nossa adoração, ó Pai. E em nome de Jesus, neste momento de devoção, Senhor, o Senhor venha falar conosco, que nosso coração venha estar aberto para a Tua palavra, assim como o Senhor ministrou a minha vida. Ah, Senhor, nós possamos sair daqui desse devocional ainda mais cheia, Senhor, do Teu Espírito Santo. Que seja uma palavra de edificação, ó Pai. Que possa, Senhor, frutificar, que possamos, Senhor, levar essa palavra, Senhor, nessa semana, sabendo, Jesus, que tudo que o Senhor fez por nós foi perfeito, Deus. E obrigada, Jesus, por todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Amém? Bom, então vamos ler João 19. Vocês conseguem me ouvir bem? Ah, tá. É porque eu achei que meu fone estava batendo. Amém. Então, João 19, no versículo 1, diz assim: Por isso, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus. Também o vestiram com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: Eis que eu o apresento a vocês, para que saiba que não encontro nele crime algum. Então Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E Pilatos lhes disse: Eis o homem. Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifique, crucifique. Pilatos repetiu: Levem-no daqui, vocês mesmos, e o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. Bom, nesses versículos, do versículo 1 ao versículo 16, vai falar um pouquinho sobre quando Jesus é condenado à morte. Eu tenho certeza que você já ouviu essa passagem, né? Já leu essa passagem e encontra, né, nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um relatando de uma forma. João sempre vai relatar Jesus como divino, né? A divindade de Jesus Cristo. E ele mostra aqui como Jesus foi condenado. E a palavra diz que Jesus não tinha crime algum e os próprios judeus queriam condenar ele. Então, chegaram para Pilatos e falaram: Ó, Jesus, ele está dizendo que ele é o rei dos judeus, nós queremos que o crucifique. Então, os soldados fizeram ali uma coroa de espinhos e colocaram nele um manto de púrpura. E olha que interessante, a cor púrpura na Bíblia, ela significa realeza. Então, todas as vezes que você lê a palavra púrpura na Bíblia, lembre-se de realeza. A gente vai encontrar muito essa cor, principalmente em Êxodo, quando fala ali do tabernáculo de Moisés, quando o Senhor Deus fala: olha, Moisés, você tem que seguir essas orientações para a criação do tabernáculo, e aí ele fala sobre utilizar a cor púrpura em algum dos tecidos, né, que se encontrava ali no tabernáculo. E aí fala sobre realeza. Então, olha que interessante. Eles estavam mostrando que o rei dos judeus, que se considerava o rei dos judeus, estava vestido com cor de realeza, com coroa de espinhos, e Pilatos falou assim: Eu não vou condenar ele. Façam vocês o que quiserem, porque ele não vejo crime algum. E no versículo 15, diz assim que os judeus eles falaram assim:
Eles, porém, clamavam: "Fora, fora, crucifique-o". Então Pilatos perguntou: "Devo crucificar o rei de vocês?" Os principais sacerdotes responderam: "Não temos rei, senão César". Gente, quando eu estava lendo esse versículo, eu falei assim: "Meu Deus", né, literalmente como a palavra diz, ele veio para os seus, mas os seus não quiseram. Eles literalmente disseram: "Nós não queremos ele", não acreditavam que ele era Jesus, o Filho de Deus, não aceitavam isso, e eles falaram: "Nós não temos rei, o nosso rei", literalmente estavam falando sem é César, nosso rei é César. E se a gente, né, trouxer para nossa realidade, o que muitas vezes acontece é que, às vezes, as pessoas, né, acabam trocando Jesus por literalmente por César. Quantas vezes tem trocado as coisas mundanas, os prazeres mundanos por Jesus, dizendo: "Olha, eu não quero seguir a Jesus, eu não quero fazer a vontade de Deus", e aí trocam isso por César, né. Por César era o significado, né, um governo humano, um imperador romano, que até a palavra diz, né, quando os discípulos chegam para Jesus e falam: "Ah, a gente tem que pagar impostos", e ele fala: "Dá a César o que é de César". Então era ali um império humano, e muitas vezes a gente tem passado por isso. Quantas questões nós temos, em vez de deixar Jesus reinar sobre as nossas vidas, nós temos deixado, as circunstâncias falarem mais alto, o medo, as preocupações, né, o império de um mundo de ansiedade, de um mundo de: "Olha, tudo isso está acontecendo", mas a gente tem que lembrar que Jesus veio ao mundo, foi crucificado, morreu em nosso lugar e hoje, né, nos dá vida eterna, foi ressuscitado e hoje nos dá vida eterna. Então, o primeiro ponto, não troque Jesus por César. Deixe ele governar a sua vida, não deixe as preocupações governar a sua vida, não deixa o império deste mundo governar a sua vida. Como Jesus diz, né, ali para os discípulos: "Eu não peço para o Senhor Deus, os tirar do mundo, mas os livrar deste mundo". Então, que a gente possa nas nossas orações pedir: "Senhor, nos livre deste mundo, nos ajude a reinar contigo aqui e mostrar o seu amor às pessoas". E no versículo, a partir do versículo então 17 ao 27 fala ali sobre a crucificação. E aí explica, né, tudo, como eles pegaram, rasgaram as suas túnicas, né, tiraram sorte, como, estava escrito a profecia, né, dizendo que eles repartiriam entre si as suas roupas e sobre a sua túnica lançariam sortes. E foi isso o que aconteceu. E o mais interessante ainda é que enquanto Jesus estava passando por tudo isso, sendo crucificado, quando eu estava lendo eu fiquei pensando assim, né, estava ali a sua mãe, Maria Madalena, os seus discípulos, estavam vendo o que estava acontecendo ali com aquele que andou com eles, né. Eu quero que você imagine agora, nesse momento, uma pessoa que você ama muito, uma pessoa que você tem um cuidado, assim. Você fala: "Meu Deus, eu faria tudo por essa pessoa". Agora, imagine essa pessoa sendo maltratada, passando por alguma coisa, sendo torturada ou crucificada. Imagina como que não foi para essa mãe, para os seus discípulos olharem e ver: "Meu Deus, o meu Jesus, aquele que fez tantas coisas em meu lugar, está sendo crucificado". Está sendo morto. E até entender o que era necessário aquilo e ele estava fazendo isso por amor, vocês imaginam o desespero. E foi por amor que ele foi crucificado para que a gente tenha uma vida eterna. E aí, a partir dos versículos 28 ao 37, vai falar que depois disso, dele ser crucificado, ele diz: "Está consumado". Ele estava dizendo: "Olha, tudo aquilo que eu vim para fazer nessa terra está consumado". Foi realizado, assim, ó, com sucesso. O propósito foi realizado. E o que Jesus fez por nós é algo de
muito valor de pensar assim, meu Deus, isso tudo era para que os nossos pecados fossem perdoados, para que a gente venha ter a vida eterna com Ele. E quando ele estava ali naquela cruz, os discípulos, aqueles soldados, né, eles tinham um costume de, quando um homem, uma pessoa ia ser crucificada, para realmente saber se ela estava morta, tiravam eles e quebravam as pernas. E a palavra diz que não quebraram as pernas de Jesus, porque a palavra ali estava sendo cumprida. Lá no Salmos 34, 20, até se você puder abrir aí a sua Bíblia, Salmos 34, 20, diz assim: preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Ou seja, aqui estava sendo realizada a profecia cumprida, né, falada no Antigo Testamento, estava sendo realizada agora no Novo Testamento. Porque o Antigo Testamento é uma sombra, né, do que estava para acontecer. E ele disse: olha, as pernas do Senhor não vai ser quebradas, porque precisa aquilo, o sacrifício vivo precisa estar ali, ó, sem máculas, né? E foi o que aconteceu com Jesus. E ainda diz que quando o soldado foi ver realmente, né, se Jesus estava morto, ele coloca uma lança, e essa lança, quando ele fura Jesus, para não quebrar as pernas, né? Ele furou Jesus, a palavra diz que sai sangue e água. E ali realmente estava falando o quê? Hebreus 9, 22 diz que sem derramamento de sangue não havia remissão dos pecados. Então, quando ele fura Jesus e o sangue e a água sai, está falando assim: olha, agora sim, com o derramamento do meu sangue, os pecados de vocês estão perdoados. E a água que purifica os nossos pecados e nos dá vida e vida eterna com Ele. E a palavra aqui, as profecias, tudo que aconteceu no Antigo Testamento estava acontecendo agora no Novo Testamento, dizendo: está consumado, as promessas foram cumpridas, e o que a gente vê de tudo isso é que Jesus, a gente sempre vê, né, assim, ouve, Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e nos deu vida e vida eterna. E é isso, a gente tem que trazer sempre à memória isso, de nos lembrarmos que a gente lê que ele foi crucificado, foi morto os nossos pecados, pelos nossos pecados, e hoje nós temos vida, e ele foi ressuscitado no terceiro dia. Então, isso que você talvez tenha visto na sua igreja, no domingo de Páscoa, você se lembrou disso, nas redes sociais estavam falando sobre isso, é nos lembrarmos dessa aliança que ele fez conosco, que hoje a gente, tudo aquilo que era, não tinha mais solução, né? Era como se o Senhor olhasse para a gente e falava assim: meu Deus, o que a gente vai fazer? E aí Jesus vem como homem e vai falando: não, Senhor, eu estou aqui por eles. E eu vou ali, Senhor, morrer no lugar deles, para que eles tenham vida e vida eterna. Então, em 2 Coríntios 5,14, diz, se você quiser abrir ou anotar, 2 Coríntios 5,14, diz assim: pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ou seja, todas as coisas se passaram e agora tudo se fez novo. Que você possa se lembrar disso, que esse ato de amor que o Senhor fez por nós, por você, por mim, de lembrar que não foi de graça, mas hoje, por amor, nós temos acesso ao Pai, que derramou seu sangue na cruz, esse sangue que perdoou, né, que lavou os nossos pecados, e hoje nós temos vida eterna com Ele. Então, alguns pontos que a gente pode trazer como conclusão aí do devocional de hoje
é que, primeiro, que a gente não pode trocar Jesus por César. Então, algumas circunstâncias que acontecem, deixe Jesus sendo o primeiro na sua vida e não troque ele por nada. Não troque ele por este império que reina sobre o mundo, mas deixe ele reinar sobre a sua vida. Lembre-se sempre, segundo ponto, que isso foi o que ele fez por nós é por amor. Nós chegamos aqui, muitas vezes nós de terça-feira pensamos, né? Nossa, vou trazer um devocional, e aí a gente vai trazer uma conclusão sempre para a nossa vida, aplicação, e claro, tem que ser sempre isso. Mas hoje eu quis mostrar, o Senhor quis lembrar isso para nós, que a gente precisa sempre voltar os nossos olhos e lembrar, eu estudo a palavra, eu busco ao Senhor, para saber, meu Deus, tudo que ele fez por mim vale a pena. Vale a pena passar tempo com o Senhor, vale a pena buscar ao Senhor, vale a pena ter o seu momento de devoção com ele, de estudar a sua palavra, porque isso foi, tudo que ele fez foi por amor. E aí, se a gente exclui isso, se a gente não faz isso, se a gente não ora, não busca ao Senhor, nós estamos dizendo que não valeu, não valeu de nada. Mas quando nós colocamos o Senhor no centro de todas as coisas e nos lembramos daquilo que ele fez, vale muito a pena tudo isso, ter o nosso momento com o Senhor. Então, foi por amor. E o terceiro ponto é: as promessas do Senhor vão se cumprir. Assim como ele disse quando está consumado, ou que aquilo tudo que ele fez, que estava falando lá no Antigo Testamento, agora está no Novo, está dizendo: olha, as minhas promessas vão se cumprir. Não importa o que aconteça, não importa o dia de amanhã, tudo que Deus prometeu vai se realizar. E hoje nós temos visto o que o Senhor tem feito, o que ele pode fazer, quantas coisas. Se você apresenta em oração e isso se cumpre, você vê as promessas do Senhor sendo realizadas, você está dizendo: eu tenho fé para isso, que tudo vai se cumprir, tudo vai se realizar. É como dizer, está consumado, aquilo que o Senhor prometeu no momento certo, tudo vai se cumprir. Amém? Então, esse foi o devocional de hoje, para a gente nos lembrar, né, desse ato de amor. E ele foi condenado à morte, ele foi levantado ali naquela cruz, o seu sangue foi aspergido, né, em sinal de remissão pelos nossos pecados, e foi ressuscitado ao terceiro dia. Hoje ele está vivo, está à direita de Deus o Pai, e a gente precisa lembrar disso sempre. E agradecer, né? Porque vale a pena servir a um Deus que faz tudo isso por amor. E não é qualquer um que faria isso, né? Com certeza. Mas Jesus fez isso. Isso é motivo de alegria e isso é motivo de lembrança. De que Deus é bom e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Amém? Se alguém quiser falar alguma coisa, fiquem à vontade. Esse é o momento aí de vocês compartilharem. Que bênção, hein, pastora? Uau! Falei igual o Tom agora. Uau! Ó, muito bom. Falou muito comigo. E glória a Deus, Rei, pela sua vida. Glória a Deus pelo entendimento. Agora eu vou puxar a sardinha aqui pro lado do Instagram. Eu postei esses dias lá o seguinte, uma frase do Rick Warren que diz, eu li num livreto que me deram de presente na igreja que eu visitei, e falou muito comigo, né? Deus não é. Peraí, deixa eu ver se eu encontro. Eu esqueci já a frase, mas enfim, é uma frase muito bonita. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui, Deus não é apenas o ponto de partida de nossa vida, ele é a fonte da vida. E é o que você falou hoje, né? Essa mensagem, ela nos traz a esperança de que com Cristo, como disse lá em 2 Coríntios 5,14, Cristo morreu, portanto todos morreram. Ou seja, como diz na palavra dele, né? Quem aceitar o meu sacrifício, quem aceitar que eu sou o Senhor e Salvador, vai receber a vida eterna. Né? Ou seja, ali a nossa vida começa, porque antes de nós aceitarmos a Cristo, nós não tínhamos uma vida, né? Nós estávamos existindo, porque nós estávamos fadados aí para o inferno, né? Pecadores sem perdão.
Mas a partir dessa vida, a partir de quando nós, né, aceitamos essa vida de Cristo, aí sim nós começamos a ter uma vida, e uma vida com abundância, né? Uma vida da qual nós podemos desfrutar de todas as promessas que tem na Bíblia, de todas as promessas pessoais que Deus nos dá. Deus falou: eu vou cumprir isso na sua vida, eu vou fazer isso na sua vida. Ele vai cumprir, né? Assim como ele cumpriu na vida de Jesus, que ele sabia que seria necessário desde o início, assim como ele cumpriu em Davi, em Ruth, em Abraão e etc., em vários exemplos que temos, assim ele também vai cumprir na nossa vida, né? Então, a Páscoa não é só, hoje eu recebi o perdão. Não, eu recebi uma vida, né? Imagina, um livro inteiro em branco, não é só uma página, né? Todos os dias eu posso recomeçar, todos os dias eu posso aproveitar esse presente, essa graça, né, que eu recebi. Glória a Deus, Rê. Que bom, muito bom lembrar disso, muito bom mesmo. Amém, glória a Deus. Alguém mais? Eu quero falar um pouquinho, vou falar baixinho. É muito forte isso que você falou, Rê. Primeiro, toda a administração falou muito comigo, falou muito mesmo. E depois eu vou falar um ponto, assim, que me pegou bastante. Mas você ter falado de que se a gente não buscar Jesus, se a gente não aceitar Jesus, não valeu a pena o sacrifício dele na nossa vida, né? Especificamente. E um ponto, e a gente estava até conversando aqui, um ponto fundamental, assim, também da Páscoa, Jesus, ele morre pelos nossos pecados. E quando a gente não se arrepende do nosso pecado, não recorre ao sacrifício, né, a sermos redimidas, a sermos justificadas através de Jesus, automaticamente a gente está colocando o sacrifício dele, né? A gente não está aproveitando aquilo que ele fez por nós, né? Isso é um ponto muito importante. E a gente também corre muitas vezes o risco de achar que algumas coisas não são pecado, de normalizar alguns pecados na nossa vida. Eu acho que essa é uma das maiores estratégias do diabo para fazer a gente perder o acesso à justificação, que é quando a gente acha que, não, isso aqui tudo bem. Tem até uns pecados meio crenteis, né, que a gente acha aqueles pecados, tipo assim, que os crentes cometem. Tipo, gente, é coisa assim, até, tipo, falar mal de alguém, até mesmo a glutonaria, tantas coisas são pecado e coisas e enquanto a gente não for lá e pedir perdão a Deus, né, e a gente não é justificado. Então é importante também, isso foi uma coisa que nesse período de Páscoa eu fiquei muito reflexiva sobre a gente de fato enxergar os nossos pecados e chegar a Deus com arrependimento, né? E aproveitando essa dádiva que é a justificação, que é o sangue de Jesus que foi derramado para que nós pudéssemos ser perdoadas, né? Para que Deus perdoasse as nossas vidas. E aí um outro ponto que você trouxe, que falou muito comigo, essa questão aí de César, né? E hoje de manhã no meu devocional, foi hoje ou foi ontem? Acho que foi ontem. Eu estava lendo sobre a semente plantada, a parábola do semeador, né? E aí tem aquela semente que ela é plantada, a terra até é boa, mas quando ela começa a florescer, ela floresce no meio dos espinhos. E aí depois Jesus explicando para os discípulos essa parábola, ele fala que esses espinhos são as preocupações humanas, né? E ele fala até mesmo ele não usa a palavra avareza, mas tem relação com a preocupação com o dinheiro, com as coisas materiais, terrenas, digamos assim, né? Preocupação com coisas terrenas. Acabam sufocando e essa semente não dá frutos, né? E eu acho que esse é um ponto importante, né? Quando a gente coloca os problemas terrenos, e eu tô passando por um momento agora e eu tô tendo que conciliar muito, assim, e a gente busca Deus, a gente fala, na prática é muito difícil, porque a gente vive na terra, a gente não vive no céu, né? Então a gente não pensar nas coisas terrenas, a gente pensar com um olhar eterno, um olhar celestial para tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida, é muito difícil. O nosso psicológico sofre nesse caminho, é difícil, não é nada fácil. Eu tenho passado por um momento assim, hoje inclusive tive
assim, de tarde, me deu um aperto, assim, no coração, um sentimento, assim, mas Deus, ele vai o tempo todo lembrando a gente, né, e essa palavra veio, assim, no meu coração de uma forma que já lá vai eu chorar. Que a gente pode, de fato, confiar. A gente pode, de fato, descansar nele, né? Independente de tudo que tem acontecido fora. E é muito difícil mesmo a gente não se desligar mesmo, assim, passar pelas situações, não só olhando pelo âmbito terreno, né? É muito difícil. Mas essa palavra foi maravilhosa. Deus, ele tem de fato essa esse sacrifício. Deus tem de fato que ser o primeiro lugar na nossa vida. Ele tem que ser de fato a, a primeira coisa que a gente busca, e a gente ter esse coração ligado no céu, né, com aquilo que Deus já tem feito no céu e ele vai fazer na terra. Amém, glória a Deus. É isso mesmo. E é realmente isso, né? Às vezes se a gente deixar as preocupações dominar a nossa mente, a nossa cabeça, a gente fica, sabe, Senhor, o que que eu faço? Senhor, o que que eu faço? Senhor, o que que eu faço? E eu tenho passado um pouco por isso, assim, tipo assim, é muito engraçado, porque o momento que eu estou vivendo, eu não estou ansiosa, estou super tranquila, mas às vezes a situação nos tira. Gente, já faz uma semana que eu tô com uma tontura que eu não sei o que que é. E eu tô tipo assim, Senhor, mas eu tô tranquila. Até a minha família falou, meu Deus, será que é ansiedade? Será que é alguma preocupação? E às vezes isso que é tipo assim, meu Deus, qualquer coisa que eu faço me dá aquela tontura e quer às vezes me tirar do foco. E aí, Senhor, em nome de Jesus, isso não pode me tirar do foco. Isso, literalmente, isso que você falou, às vezes as preocupações querem nos enterrar, né, nos sufocar, a gente não conseguir sair dessa situação e pedir para o Senhor, Deus, continue sendo o centro da minha vida, continue aquilo que o Senhor fez por mim, aquilo que o alto preço que foi pago naquela cruz, hoje eu tenho acesso. Gente, olha que incrível. Quando Jesus morre naquela cruz, a palavra diz que o véu, tinha um véu, era um véu que não podia ter acesso ao Senhor, era só o sacerdote, e olha, ele não podia ter pecado nenhum, hein? Se tivesse pecado, morria na hora. E aí ele entrava lá no tabernáculo de Moisés, né? E quando ele entrava e ele não tinha pecado, ele tinha acesso ao Senhor Deus, e aí ele orava, intercedia pelo povo. Mas a palavra diz que quando Jesus morre, esse véu se rasga de cima a baixo. É como o Senhor está falando, olha, agora vocês têm acesso, literalmente face a face com o próprio Deus, e vocês não serão mortos, porque vocês têm acesso a Ele livremente. Então a gente pode levar as nossas preocupações, os nossos anseios, aquilo que muitas vezes fala, Senhor, eu não consigo. O Senhor está dizendo, vai dar tudo certo. Vai caminhando aí que o Senhor vai segurar na sua mão e vai dizer, não se preocupe, eu estou contigo. Já está consumado. As promessas vão se realizar. Amém. E alguém mais quer falar ou vamos para os pedidos de oração? Eu só quero falar rapidinho que essa palavra foi maravilhosa. Nossa, falou muito comigo também, que quando a Carol estava falando, eu fiquei pensando naquela passagem, né, que Jesus fala, vinde a mim, aquele que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. E quantas vezes, né, a gente está sobrecarregado, a gente fica ali, Senhor, eu estou pedindo por essa mesma coisa, eu estou orando, clamando, às vezes até é cansativo, né? Quando a gente chega diante dos pés do Senhor, a gente fala, Senhor, estou pedindo mais uma vez por isso. É trocar o nosso fardo com Jesus, né? E saber que esse ato de amor foi um ato que acho que ninguém teria coragem de fazer. É uma coisa assim que às vezes a gente não consegue nem explicar, nem entender esse amor de Jesus pelas nossas vidas, né? E muitas vezes o inimigo quer roubar esse amor, ele não quer que a gente
acesse, que nós lembramos desse sacrifício de Jesus. Então, essa palavra falou muito comigo e eu fiquei pensando muito de trocar esse fardo, né? Jesus já levou tudo naquela cruz por nós, então a gente tem acesso. E foi maravilhoso. Deus abençoe. Amém, glória a Deus.